Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que alegria poder me encontrar com você, meu irmão, minha irmã, filho, filha do Pai das misericórdias. É o programa Oração ao Pai das Misericórdias, que começa aqui na nossa TV Canção Nova, no nosso sistema de comunicação Canção Nova. Hoje é dia 23 de abril do ano de 2021, é sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Nós vivemos em toda a igreja esse tempo de muito júbilo, de muita alegria, de muita esperança. É o tempo da Páscoa. Esse tempo que se encerra com a celebração de Pentecostes, justamente porque é por meio do Espírito Santo de Deus que nós somos renovados no dom da fé pascal. É por meio do Espírito Santo de Deus que nós temos acesso a Jesus vivo, a Jesus ressuscitado. Como dizemos, nem sempre nós não enxergamos, não vemos Jesus com esses olhos que a terra há de comer. Não. Porém, nós o vemos com o olhar da fé, com o olhar do coração. Esta fé pascal que o Espírito Santo suscita em nossos corações, para que nós tenhamos a certeza de que Jesus está vivo, para que nós nos encontremos com Ele, tenhamos a nossa vida transformada, a nossa vida renovada, a nossa vida comprometida com o reino de Jesus. Reino da vida, da misericórdia, reino da justiça, do amor, reino do perdão, da reconciliação, reino da paz. Irmãos e irmãs, para nós rezarmos neste programa, Oração Pai das Misericórdias, tomemos o Evangelho que a liturgia da palavra deste dia nos apresenta. É o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 52 ao versículo 59. João, capítulo 6, do versículo 52 ao versículo 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que lhe pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelista São João, no capítulo 6 do seu evangelho, nos apresenta o discurso eucarístico de Jesus. Discurso precioso, justamente porque faz referência a um dos sacramentos mais importantes que a igreja tem, que a igreja celebra, que a igreja preserva, que é o sacramento da Eucaristia. Depois do batismo, porque o batismo é a porta da vida sacramental da igreja, a igreja valoriza o sacramento da Eucaristia. Obviamente, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, que é muito importante para que nós sejamos libertados do mal do pecado, sejamos convertidos pela ação da graça sacramental, a confissão sacramental.
E depois os demais sacramentos que sempre comunicam a vida de Deus, os demais sacramentos que sempre comunicam a vida nova do Espírito de Deus. Porém, neste tempo pascal, evidenciamos o sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue, diz Jesus, tem a vida eterna e tem a garantia de ser ressuscitado no último dia. Porque, diz Jesus, a minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida, é o alimento da salvação, é o alimento da vida eterna. Nós nos alimentamos da vida de Deus por meio do sacramento da Eucaristia. Sim, irmãos e irmãs, este é o pão que desceu do céu. Os judeus, eles estavam assim um tanto quanto confusos. Eles se perguntavam, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Bem, é mistério, irmãos e irmãs, é mistério. Na última ceia, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e tomando o pão, ele deixou bem claro, isto é o meu corpo. E tomando o cálice com vinho, Jesus deixou claro, isto é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Tudo isso, é claro, Jesus viveu intensamente em sua Páscoa de morte e ressurreição, morte de cruz, porque ali ele ofereceu a sua carne, ali ele derramou o seu sangue no altar da cruz para a salvação da humanidade. E nós temos a graça de, no sacramento da Eucaristia, comungar esta salvação. Dar à nossa própria existência, né, a bênção da salvação do Senhor, para que também nós sejamos homens e mulheres que, com o testemunho da fé, homens e mulheres que comunicam a bênção de Deus. Homens e mulheres que comunicam esta vida eterna que nós iremos possuir plenamente quando chegarmos à glória de Deus. Mas essa vida eterna que já começa aqui e agora, apesar de nós nem sempre percebermos. Mas é muito bonito assim perceber, né, nessa nossa caminhada de fé, conversão, os frutos de santidade que nós produzimos pela ação da graça de Deus, essa coragem de fazer o reino de Deus acontecer no mundo em que vivemos, na nossa família, no ambiente do nosso trabalho, no nosso convívio social, na nossa vida comunitária, fazer o reino de Deus acontecer por meio, não é, da graça de Deus. Isso é muito bonito. São garantias que a Eucaristia nos dá. Comer a carne do Senhor, beber o seu sangue, no sacramento da Eucaristia, é a certeza de nós comungarmos a vida de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que renove em nós a piedade eucarística. Papa São João Paulo II, ele escreveu alguns documentos sobre a Eucaristia. Um mais bonito, um mais importante é um documento que se chama, uma encíclica, que se chama Ecclesia de Eucaristia, a igreja que vive da Eucaristia. E depois o Papa Emérito Bento XVI presenteou a igreja com um documento chamado Sacramentum Caritatis, o sacramento da caridade, o sacramento do amor, que é a Eucaristia. Aproveitemos também para tomar conhecimento, né, da catequese da igreja sobre a Eucaristia, aquilo que nós encontramos no próprio catecismo da Igreja Católica, para que aumente em nós a piedade eucarística. É com essa intenção que nós rezamos a oração Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.